Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta para mais um encontro sobre a nossa disciplina de metodologia científica ou metodologia da pesquisa científica. Nós nos encontramos na quarta-feira passada com a nossa live, mas diante das dificuldades que foram encontradas, eu resolvi fazer essa gravação para facilitar a revisão dessa parte introdutória. Nós discutimos sobre o horário da disciplina. O plano da disciplina é composto por 5 atividades, sendo que a última atividade nós vamos fazer em conjunto sobre a estrutura de um projeto científico. Houve a criação do WhatsApp, liderado pela Ingrid e pelo Luiz Eduardo. E qualquer sugestão, como veio a calhar essa daqui, da gravação de vídeo, a gente vai fazer como teste para ver como é que funciona. O horário funcional é igual o do horário da aula e qualquer sugestão a gente comenta. O ementário, a gente comentou que inicialmente a gente vai ver sobre esses fundamentos da metodologia, depois os métodos e as técnicas de pesquisa e as normas brasileiras, as NBRs, né? A norma brasileira voltada para a BNT, de cunho científico, sobre como é que a gente deve escrever, produzir um texto científico. A gente vai fazer essa leitura, essa produção textual e fazendo apresentação de trabalhos acadêmicos. E a gente vai, durante o decorrer desse processo, nós vamos criar uma estrutura de um projeto científico e mostrar como é que é esse meio, como é que coleta, como é que trata e como é que analisa esses dados. O objetivo da disciplina foi conhecer e correlacionar esses fundamentos, esses métodos, essas técnicas de análise para você fazer essa produção textual. E compreendendo isso, vocês vão poder seguir essas diversas fases de elaboração e produção textual seguindo as normas da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. As aulas expositivas nós vamos conversar assim e durante o decorrer da disciplina a gente pode mudar a estratégia até que todos compreendam como é que funciona essa disciplina de metodologia científica. Nós vamos estudar em grupo ou individual os artigos científicos. Nós vamos fazer essa apresentação de seminário por meio de live ou resultante desse processo de produção de vídeos, né, que vocês irão produzir. E, por fim, vocês irão criar a estrutura de um projeto científico fazendo a leitura e a escrita. E a produção de outros tipos de trabalho que, porventura, vocês irão fazer. Os recursos que nós estamos utilizando são esses aqui. Primeiro, a gente já deixou tanto o material PDF quanto de livros, 2 livros científicos como links desse material aqui para vocês. A gente colocou os links, nós já criamos também o grupo. Maiores sugestões vocês podem comentar e a gente vai ajustando conforme formos ministrando a disciplina. Observe que um dos tópicos do nosso conteúdo programático a gente vai trabalhar com as normas brasileiras, voltada para a produção textual. E eu coloquei 2 PDFs sobre alguns dos autores. Aqui observe que aqui tem autores do nosso plano de curso, como a ABNT, voltada para a NBR 6022, mas não significa dizer que vocês não têm outros tipos de NBR, são várias. Tá? Aqui só foi para compreensão dessa disciplina, dessa elaboração desse slide, tá? E não se preocupe que a gente vai ter no capítulo, no tópico 3, só como a gente faz essa normatização de referências. Aqui a gente já falou. E no frigir dos ovos, o que é que essa disciplina, qual a finalidade dessa disciplina? Né? A gente já mencionou que é para produção científica. E não significa dizer que o fato de vocês serem estudantes do curso técnico em informática, que vocês não têm essa possibilidade de mergulhar nesse mundo científico. Né? Não é só os alunos de graduação e de pós-graduação que têm essa possibilidade, não. Foi por isso que nós professores, que fazemos parte do grupo, achamos importante
a inserção dessa disciplina na matriz curricular, com o intuito também de vocês compreenderem essa natureza, os objetivos, para poder melhorar, para poder auxiliar na qualidade da produção textual científica de vocês. Então, do que se trata essa disciplina da metodologia científica? Vocês vão estudar um determinado tema que seja de cunho relevante, que tenha uma representatividade e que vocês vão aplicar uma forma, um método de se fazer essa pesquisa e que no final disso tudo vocês consigam desvelar esse objeto de estudo. Aqui no caso da nossa disciplina, como o nosso trabalho final é criar, elaborar, produzir um texto que seja relevante à estrutura de um projeto científico. Então, vocês vão criar vocês vão sugerir um determinado tema, vocês vão aplicar uma forma como vocês querem trabalhar para poder fazer essa extração de produção de dados, para que vocês possam, no final das contas, vocês possam desvendar o que vocês estão pesquisando por meio desse projeto. Nós tínhamos mencionado sobre a pesquisa científica, voltado para a ciência, que etimologicamente significa scientia, ou seja, conhecimento. Então, para que serve essa ferramenta? Vocês têm o know-how de criar artefatos, de vocês criarem instrumentos, máquinas, ferramentas, de desvendar o que vocês não conhecem, ou seja, vocês vão explorar o desconhecido, de controlar algo que até então era descontrolado, que vocês não sabiam. Nós estamos lidando com a pandemia, então os pesquisadores estão investigando para descobrir qual é a vacina que controla esse vírus. E por aí vai. Vocês podem controlar uma determinada vegetação, vocês podem controlar uma determinada área que esteja em vulnerabilidade, que esteja em desmatamento, como está acontecendo muito lá na Amazônia, e por aí vai. Então, assim, com o poder na mão do conhecimento, vocês podem ir para diversas áreas. Vocês podem fazer o possível e o impossível com o conhecimento. Aqui nesse slide, nós estávamos comentando na live anterior sobre o conhecimento e a existência. Então, a gente busca conhecer o que existe. Então, estamos lidando com a pandemia. Então, os pesquisadores estão tentando conhecer como é que funciona essa realidade. Conhecer o funcionamento, o comportamento desse vírus. Então, aqui ele fala que a realidade é o que existe, ou seja, é real. Então, a gente fica intrigado sobre o conhecimento porque ela se apoia com o próprio conhecimento. Aí vocês poderiam me indagar, como assim, professora? Eu pesquisei, aliás, na tese do doutorado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná sobre as co-construções de tecnologias dos apicultores, dos técnicos apicultores lá de São Raimundo Nonato, que eles estudaram no curso técnico aqui em apicultura aqui no Colégio Técnico. Só que do polo lá de São Raimundo Nonato. Então, para eu poder estudar sobre tecnologias, eu tenho, mesmo mergulhada, mesmo íntima dessa temática, eu tenho que me apoiar, me aprofundar, fundamentar nessa base teórica. Quem foi que disse que tecnologia social é isso? Quem foi que disse que tecnologia pode ser uma tecnologia social, que pode ser uma tecnologia leve, que pode ser uma tecnologia bruta, pesada? Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o conhecimento científico, ele foi apoiado, ele foi fundamentado por uma investigação. Por isso que ele é de cunho científico. Nesse outro slide, a gente comentou sobre os elementos importantes de sujeito, objeto e conhecimento. E eu mencionei que, além desses três, eu acrescentei mais um, que foi o papel fundamental do pesquisador. Então, o pesquisador, ele tem que lidar
com o sujeito, ou seja, os partícipes, os colaboradores dessa pesquisa, que vão trabalhar voluntariamente para a compreensão deste objeto de estudo que o pesquisador está trabalhando, para, no final de tudo, aplicar o conhecimento empírico que foi extraído do sujeito e do objeto no locus da pesquisa e fundamentado com o conhecimento científico baseado com outros autores que estudaram aquilo. Então, o conhecimento, ele se estabelece essa relação entre o sujeito e o objeto. Ela tem uma relação interativa, é intrínseca, é mão dupla aqui, vai e vem. E esse objeto, ele é possuído pelo sujeito. Por quê? Porque eu estou pesquisando algo que esteja correlacionado com o meu sujeito. Por exemplo, eu vou buscar a prática pedagógica do professor. É óbvio que está relacionado com as características relacionadas daquele sujeito. Eu vou pesquisar como o apicultor tal trabalha. Então, está relacionado com o comportamento dele, com os próprios. Isso reflete com os próprios pensamentos desse sujeito, desse partícipe. Portanto, no processo de conhecimento empírico intrínseco com o conhecimento científico, com o conhecimento teórico, ele se apropria de certo modo desse objeto. A gente comentou também que esse conhecimento ele pode ser extraído por meios sensoriais, ou seja, através dos sentidos, seja ela da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, ou por meio da razão. Aí vocês poderiam me contestar: professor, me dá um exemplo disso bem aqui, dessa parte do conhecimento provocado pelo conhecimento sensorial. Por exemplo, você está fazendo a pesquisa com o teu sujeito, com um apicultor lá em São Raimundo Nonato, e ele traz uma determinada fotografia, ou ele vai te mostrar determinada área que faz refletir a infância dele. Seja visão, seja algum barulho, uma música, seja ele sentir o cheiro de alguma coisa, de um animal, seja ele provar alguma comida, seja ele pegar algum determinado objeto que faz refletir aquele momento. Isso você produz conhecimento, você tem dados. E a parte da razão, ou seja, esse conhecimento ele é promovido por leis, por princípios, por essa base teórica que já foi fundamentada. Nós falamos também dos tipos de conhecimento, que ele pode ser popular, que vem do povo, que também é conhecido como senso comum, ou conhecimento vulgar. Esse conhecimento ele é adquirido de geração a geração, ou ainda é conhecido como ele é adquirido através da vivência, das experiências de cada um, durante toda a sua vida. Nós temos o conhecimento de cunho religioso, promovido pela fé divina. Nós temos o conhecimento filosófico, que nós vamos ver alguns filósofos, aquele do exemplo aqui de cima de Sócrates. E, por fim, o conhecimento científico, que é o conhecimento investigado. Aqui nesse outro slide, tem aqui o pesquisador muito perturbado, cheio de incógnitas. E ele fala do conhecimento popular, já reafirmando que é adquirido pelo povo, pelo conhecimento do povo, pelo conhecimento popular. Do conhecimento religioso pela revelação divina. Só lembrando que nós temos também, nessa parte de cunho religioso, nós temos os agnósticos, né, que não crê na fé divina. Eles só creem na cientificidade. Os filósofos, que têm que deixar as coisas claras e distintas, quem é quem, o que é que. E, por fim, o científico. O conhecimento científico é baseado em alguma hipótese, ou seja, alguma proposição, que pode ou não ser refutada. E aqui ele só instiga mais essas características marcantes desses tipos de conhecimento. O conhecimento vulgar, que é do povo, o conhecimento religioso, que é da fé, que a gente já mencionou,
O científico, através da experiência, da parte empírica e da razão, baseado na fundamentação teórica de outros autores que já vieram a escrever sobre aquilo, que vieram a investigar, a pesquisar sobre determinada temática. E, por fim, é baseado num conhecimento filosófico, ou seja, somente na razão.